Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui o professor Ricardo Araújo da ETB para mais uma aula de Geografia para o nono ano. Gente, hoje vamos falar sobre as transnacionais. E o que são transnacionais, professor? Transnacionais, pessoal, são grandes empresas, tá? Na sua grande maioria sediada, tem sua sede num país rico, desenvolvido, e que vai ter filiais em várias partes do mundo, em outros países ricos, principalmente em países em desenvolvimento, né, os países pobres, tá? Por que principalmente nesses países? Porque essas empresas, para se instalarem nesses países mais pobres, né, elas vão exigir algumas condições, tá? Vão levar muitas vantagens, como redução de impostos, tá? Matéria-prima para um determinado produto muito mais barato que o normal. Então, são vantagens que a maioria desses países pobres, né, permitem para a instalação dessas grandes empresas transnacionais, tá? Por que isso aí? Porque eles permitem, porque essas empresas transnacionais, essas grandes empresas globais, né, mundiais, elas vão garantir emprego, vão garantir renda para a população desses países em desenvolvimento, vão garantir, querendo ou não, retorno para o governo desses países, tá? Onde elas se instalam. Então é uma atividade muito lucrosa, muito vantajosa para essas empresas. E essas empresas transnacionais, elas atuam em diversos segmentos, tá? Você tem segmentos montadoras automotivas, você tem fast food, você tem empresas de materiais esportivos, tá? Exemplo aqui, Nike, etc., Adidas. Vamos ver mais adiante aqui uma relação dessas grandes empresas transnacionais, tá certo? Então, elas estão instaladas em várias partes do mundo, tá? E o que possibilitou isso aí? A globalização, que estudamos na aula passada, esse período onde há um distanciamento, uma redução do tempo em relação ao deslocamento. Hoje você tem o desenvolvimento tecnológico, a informação em tempo instantâneo, sistema de transportes eficientes, tá? Rodoviário, ferroviário, aéreo, tá? Então tudo isso possibilitou esse crescimento, esse desenvolvimento dessas grandes empresas transnacionais. Agora vale salientar aqui, mais uma vez, a sede fica num país desenvolvido e grande remessa de capital, tá, vai para esse país rico onde se encontra a sede. Pouco do que se é arrecadado fica nesses países em desenvolvimento, nesses países pobres, tá? Principal força da globalização, essas transnacionais. Papel importante no comando da economia mundial. A capacidade financeira dessas empresas é muito grande e seus investimentos podem afetar a economia e a sociedade em diferentes lugares do mundo, tá? Quando a gente fala em empresas transnacionais, pessoal, é importante vocês entenderem que algumas empresas transnacionais têm um PIB, tá? Um produto interno bruto, tem uma riqueza, quer dizer, desculpa, essas empresas têm um maior capital, têm uma maior riqueza do que o PIB de alguns países do mundo, tá? PIB é o produto interno bruto, ou seja, o que essas empresas arrecadam em um ano, tá? A soma que elas arrecadam em termos de capital, lucro, é maior que o PIB, o produto interno bruto de um país, ou melhor, de muitos países do mundo. PIB, pessoal, é toda a riqueza produzida no decorrer de um ano por parte de um país. Então, olha o poderio econômico financeiro dessas grandes transnacionais.
responsáveis por grande parte do comércio internacional. Então, esses meios de transporte, comunicação, tá? A internet, essa grande rede mundial de computadores, facilitou esse domínio do mercado por parte dessas transnacionais. Essas empresas, pessoal, por esse aporte econômico financeiro, elas têm até poder de interferência em governos, tá? De alguns países, importantes no desenvolvimento de novas tecnologias. Então elas investem muito nessa tecnologia, nesse desenvolvimento tecnológico, na pesquisa, na ciência. Por quê? Em prol de um retorno financeiro. Muitas possuem filiais em praticamente todos os países. É um exemplo aqui essa imagem. Anúncio de empresa transnacional que produz refrigerantes na China 2004. China, pessoal, país comunista, mas que as empresas transnacionais, o mercado internacional conseguiu adentrar nesse país, tá? No país regime socialista, abriu-se um pouco para o capitalismo, mas país muito fechado ainda em relação a essas questões econômicas, vamos colocar assim. Mas uma empresa transnacional como a Coca-Cola chegou aqui na China, como você tem de fast food o McDonald's, tá? Compram empresas menores em muitos países, principalmente subdesenvolvidos, ou seja, as fusões, né? O trust, que a gente chama de trust, quando essas empresas compram outras para dominar um determinado segmento, tá? De produtos, né? Ou prestação de serviços, elas se unem, tá? Fazem a fusão para dominar determinado segmento produtivo, ok? Aqui, ó, deixa eu sair um pouquinho aqui. A maioria das sedes dessas empresas está situada nos países desenvolvidos, aquilo que eu falei, né? Destino de boa parte dos lucros transferidos para as filiais. Boa parte do que é produzido nesses países em desenvolvimento, os países pobres, por essas filiais, vai ser levado, né? Vai ser destinado para os países ricos, né? Onde você tem a sede dessas grandes transnacionais, onde ocorrem as grandes decisões sobre os investimentos, ou seja, tudo que é decidido, né, a decisão vai ser tomada onde? Lá na sede, nos países desenvolvidos, onde estão situados os centros de pesquisa para desenvolvimento de tecnologia. É lógico que essas sedes, né, estão nesses países desenvolvidos e é lá onde tem o maior investimento, tá? Uma maior sofisticação em termos de tecnologia. É bem verdade que nesses países pobres em desenvolvimento, o grande objetivo dessas empresas transnacionais é o quê? É a matéria-prima, que sai muito mais em conta, né, em relação ao preço de mercado dos países ricos, quando a gente vai comparar, tá? Aqui você tem uma relação das 15 maiores empresas do mundo no primeiro semestre de 2008, tá? Mas isso não mudou muito, né? A gente está em 2021, mas isso não mudou muito, tá? Você tem aqui, ó, PetroChina, país China, setor petróleo e gás, valor do mercado em bilhões de dólares, 546 bilhões de dólares, pessoal. Isso chega a ser maior que o produto interno, PIB, né? Produto interno bruto de muitos países, a riqueza de muitos países, né? Do que esse país produz em um ano. Você tem a ExxonMobil, Estados Unidos, petróleo e gás também, General Electric, Estados Unidos, conglomerados, China, Mobley, né? China, país telecomunicações, o setor, Gazprom, Rússia, petróleo e gás, ICBC, China, financeiro, né? Microsoft, Estados Unidos, software e serviços, Petrobras, olha só, a nossa Petrobras, Brasil, petróleo e gás, no ano de 2008 era a 8ª, tá? Royal Dutch Shell, Holanda, petróleo e gás. Aqui você tem, deixa eu puxar aqui, aqui você tem a Berkshire, né? Hathaway, Estados Unidos, financeiro, AT&T, Estados Unidos, setor de telecomunicações. Então, empresas com bilhões
de dólares esse valor de mercado, tá? Essas são as 15 mais, tá? No ano de 2008. Você tem aqui ainda a 12ª BP, Reino Unido, Petróleo e Gás, Procter & Gamble, Estados Unidos, Higiene e Limpeza, Walmart Stores, Estados Unidos, Comércio, né? BHP, Billiton, Austrália, Reino Unido, Minérios, 190, olha a última, 190 bilhões o valor de mercado dessa empresa. Os valores das empresas petrolíferas caíram no decorrer de 2008 em razão da queda do preço do barril de petróleo, né? Isso foi devido à questão da crise financeira, tá? Do ano de 2008. As empresas multinacionais utilizam infraestrutura técnica para organizar redes de produção e distribuição de mercadorias, de circulação de informações, capitais, serviços e pessoas ao redor do mundo. Mais uma vez, essas empresas dominam essa técnica, né? Essa técnica, vamos colocar como moderna, atual, né? Porque tem muito desenvolvimento tecnológico, tá? E eles investem muito nessa infraestrutura. Por quê? Para possibilitar esse comércio mundial, essa mundialização do comércio, fruto da globalização que estudamos na aula passada. Infraestrutura técnica, ó, cabos de fibra óptica, antenas, satélites artificiais, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, né? Desenvolvimento distribuído no espaço geográfico mundial, tá? Porque países desenvolvidos, infraestrutura técnica bem desenvolvida e grande a quantidade de equipamentos. Países subdesenvolvidos, países emergentes, pobres, né? Em desenvolvimento, vamos colocar, os equipamentos estão distribuídos apenas em alguns pontos estratégicos de determinados territórios. Então, em alguns países em desenvolvimento, você vai ter isso aí setorizado, essa infraestrutura, tá? Por isso que essas empresas transnacionais não vão estar em todas as partes de um determinado país. Aqui no Brasil mesmo, você vai ter São Paulo, Rio de Janeiro, uma boa infraestrutura em relação a outros estados e outras regiões, norte, nordeste, tá? Então você vai ter a maior concentração de filiais nesses estados do Brasil. Não que não tenhamos aqui no Nordeste. No Nordeste tem, mas num volume menor, tá? E nesses países desenvolvidos você tem uma melhor infraestrutura, possibilitando esse crescimento, esse desenvolvimento dessas empresas transnacionais. Vamos observar essas imagens aqui, ó. Péssima infraestrutura de transporte público em São Paulo. Olha a situação do metrô em São Paulo. Boa infraestrutura de transporte público no Texas, nos Estados Unidos, tá? Então isso aqui mostra bem, né, essas duas imagens, o porquê de você ter dificuldades nesses países em desenvolvimento para essa instalação de filiais de transnacionais. Para elas se instalarem, tem que ter realmente uma boa facilitação, né? Principalmente em relação a impostos, a fornecimento, disponibilidade de água, terrenos e etc. Tá? Diferentemente nesses países desenvolvidos, ok? Então, gente, vamos ficando por aqui. Até uma próxima aula. Cheiro no coração. Estaremos juntos brevemente, tá?